Oi, gente, professora Regiane Lujan para mais uma aula. E hoje eu tenho uma convidada especial, professora Leandra Carvalho, e ela vai trazer o tema sobre assistente social na educação. Isso mesmo, vamos falar da importância deste profissional nas instituições escolares. Mas antes, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho para você receber todas as nossas notificações de aulas gratuitas aqui no YouTube. Vem para a aula! Que alegria receber você aqui. Muito obrigada pela gentileza de ter aceitado o meu convite. É uma honra receber você aqui. Nossa, eu estou extremamente feliz, muito feliz, e aproveitando a oportunidade para compartilhar com você também esse espaço muito propício hoje para a gente conversar. Vai ser uma conversa muito necessária, mas te agradecer pelo convite, fiquei lisonjeada pelo seu convite, muito feliz. Obrigada. Que eu tenho certeza que essa será a primeira de vários que virão. Eu sempre falo aqui o que faz um assistente social, né? Em vários espaços socioeducacionais, porque eu falo não só de processos de trabalho, mas o que faz de fato assistente social. Os processos são diferentes nos ambientes, mas nós temos um único objetivo, né? E aí o pessoal sempre fala, mas e na educação? E na educação? Então já faz um tempinho que eu estou te acompanhando, estou vendo o teu trabalho, comecei a admirar demais a tua atuação, a forma como você ensina, como você fala da educação. Então hoje chegou o momento. É importante demais a gente trazer a atuação do assistente social na educação. Então eu quero deixar esse espaço aberto para você. A casa é nossa, fique à vontade, se apresente, fala da tua atuação e de tudo que você preparou para a gente hoje à noite. Boa noite a todos e a todas e a todos. Eu me chamo Leandra Carvalho. Eu sou assistente social autônoma da educação. Eu sou aqui da cidade de Parnaíba, no Piauí, cidade litoral do Piauí, a segunda maior cidade do estado do Piauí. E a educação, ela já me transformou quando eu resolvi, após 10 anos de concluir o ensino médio, ir para dentro de uma faculdade e enfrentar uma graduação. Então, cheguei meio tímida e, digo mais, fui pela ótica da ilusão, Regiane, de que o serviço social era o curso mais fácil. Olha como eu quebrei a cara. E não tinha matemática. Prova viva de que isso é ilusão de ótica. Serviço social tem suas complexidades a partir do momento em que você adentra um espaço de trabalho, que você vai compreender o outro. Nós estamos falando de uma profissão que é a única profissão que tem o nome social. Nós trabalhamos como social. E quando me veio a oportunidade também de conhecer a educação mais de perto, isso a lei ainda nem havia sido sancionada, e me desafiei, eu e outro colega assistente social, vamos fazer nosso projeto de intervenção na educação. As áreas já estavam todas divididas, saúde, assistência, sistema prisional e a educação. Não existe campo na educação. Mas vamos procurar esse campo, porque esse campo existe. E realmente foi um desafio muito grande. A gente também não teve tantos créditos, fomos desacreditados e realmente comprovamos, né, a partir do momento dessa busca pelo mapear essa realidade hoje nas escolas. Então, estivemos dentro das escolas. Então, eu costumo dizer que eu comecei pelo inverso, eu não me especializei, eu fui logo para dentro da prática, para depois eu vir me aperfeiçoar e me especializar. Olha então, só. Para você ver como isso foi me envolvendo cada vez mais, né? E compreendendo dentro desse espaço qual de fato era a perspectiva desse profissional inserido dentro dessa equipe. Qual era a atribuição desse profissional? O que ele vinha trazer para fortalecer a importância do trabalho multiprofissional na educação? E lógico, né? Estamos falando de um objeto de intervenção que é a questão social. Sim. E quando a gente fala da questão social, as manifestações estão aí, a todo vapor, se manifestando diariamente. A escola é a segunda casa. Então, quando a gente fala que é importante a relação da família com a escola, é porque ela é o vínculo que é para ser fortalecido, esse laço entre a família e a escola. Então, realmente, isso foi o meu primeiro andar para poder, então, eu ter a visão de que era o serviço social e a educação que eu queria
né? E não parei por aí. Fomos com esse projeto, fomos para dentro das escolas e conhecemos a realidade da escola, a vulnerabilidade social, a precarização do trabalhador da educação, que isso também é muito, muito presente. Hoje, as assistentes sociais estão encontrando o que é precarização do trabalho, quando não se tem um espaço para utilizá-lo e realizar uma escuta qualificada, quando não se tem um aparato de recursos para poder estar intervindo com a instrumentalidade do serviço social, quando esse profissional não é acolhido, quando esse profissional tem uma visão totalmente errada do que é o papel dele na educação. Então, é uma das perguntas mais frequentes que eu recebo. O que o assistente social faz na educação? Exatamente, a pergunta mais recorrente. E eles ficam muito assim, como que nós vamos identificar as expressões da questão social dentro da escola? Nossa, e hoje eu estava em diálogo com uma das minhas alunas mentorandas, e ela trazendo essa fala, esse relato, de que é tão notório a importância do nosso instrumento técnico de intervenção, que é uma escuta, que é um acolhimento, que é uma abordagem, a própria comunicação que nós utilizamos nos espaços, como nós direcionamos a esse usuário. Como eu estou me direcionando a esse usuário? Eu estou intervindo naquele momento. Eu estou realizando uma intervenção naquele momento. A forma como devemos hoje mediar esses conflitos. De que forma hoje estão mediando esses conflitos? De que forma a família está sendo acolhida hoje nesses espaços? E quando eu falo acolher, né, e é outra visão que se tem ainda muito errônea sobre o assistente social, é a moça boazinha que passa a mão na cabeça de todo mundo. Isso fica muito contraditório quando a gente percebe hoje que a humanidade ela está deixando de colocar-se no lugar desse outro. Essa visão humana. Então, independente de profissão, de categoria, nós sim devemos manter o nosso posicionamento profissional ético dentro dos nossos princípios morais e éticos, mas jamais largar o nosso lado humanizado. Jamais. Sim. As pessoas hoje não têm tempo de ouvir as outras, não têm tempo de ter aquela empatia com o que acontece com as outras pessoas. Está tudo tão corrido, tudo tão agitado, que as pessoas não param para ouvir a necessidade da outra pessoa. E aí é interessante quando você para observar, lá na graduação a gente escutava muito sobre a escuta, né? E aí você percebe que o ouvir é uma coisa, o escutar é outra coisa. E aí quando você percebe que isso é uma técnica que direciona a viabilização de direito a esse usuário, quando eu permito a escutá-lo, a proporcionar uma escuta qualificada, eu estou direcionando a viabilização de um direito para esse usuário, para essa família, para esse adolescente. Isso ficou muito claro quando nós estivemos na escola e realizamos esses atendimentos, esses acolhimentos, tanto com os profissionais da educação, tanto com os adolescentes também, porque era o ensino fundamental e o ensino EJA, modalidade EJA. E isso ficou muito claro na nossa visão. Nossa, como a nossa instrumentalidade, ela não é sentida, ela não é um objeto. Ela é, naquele momento ali, entendida e compreendida sobre a totalidade do outro. Né? Então, são tantas questões que envolvem hoje, mas dentro das perguntas que foram direcionadas para mim, que você me repassou, né, uma delas é se a lei já está revigorando. A Lei 3.935/2019, de 2019, ela realmente, ainda hoje, em alguns municípios, ainda está em tramitação. Mas é uma lei. Quando se fala de lei, é para ser cumprida. Então, se fosse somente uma portaria, uma PL, um projeto de lei em andamento, ainda assim precisava ter todo um acompanhamento. Mas uma lei, quando ela é sancionada, ela é para ser executada. E aí os municípios ainda estão muito nesses impasses, inclusive aqui, Regiane, ainda não tem assistente social nas escolas. Não tem. E tem algumas colegas que estão colocando que já atuam na educação, tem dificuldades ali de não ter onde atender, de não ter como utilizar o instrumental, mas tem muitas escolas, então, que não efetivou a lei ainda, não tem profissional. Então, e o que acontece? O movimento que houve aqui no meu município é que se mobilizou a categoria de serviço social, a psicologia, organizamos um movimento e fomos cobrar, né, nos representantes.
Porque se eles nos representam, então nós temos que buscar essa representação enquanto cidadão, enquanto sociedade. E buscamos essa cobrança, realizamos uma audiência pública, e após essa audiência pública foi colocado no edital, que vai abrir vaga agora para um processo seletivo de apenas um ano. Processo seletivo. Teve gente que perguntou como faz para atuar, como faz para entrar. Alguns lugares, então, estão por meio de processo seletivo. A maioria deles. Existe também. Tem locais que tem poucos assistentes sociais em escolas, às vezes tem uma assistente social que toma conta de várias escolas, né? Uma colega falou aqui já também. O que acontece é que eles querem suprir uma demanda que não tem como esse profissional suprir essa demanda sozinho, e eles querem colocar o lotado na secretaria ou construir um núcleo e colocar esse profissional lá. E outro detalhe que me preocupa muito, que vem sendo uma crescente no nosso país. Eles querem somente priorizar o atendimento de crianças com deficiência, pessoa com deficiência. E os outros fatores? Nós estamos nos direcionando a manifestações das expressões da questão social. A educação inclusiva é direito, a educação especial é um direito. Mas e as outras manifestações? E os outros fatores? O que ocorre diariamente nas escolas, em relatos, em estudos de caso, violência, bullying, preconceito, tudo que envolve essas manifestações sociais na vida dessas pessoas, estão trazendo à tona essa crescente de demandas. Então, esse profissional ele não pode ficar privado a uma realidade. Nós temos que ter esse olhar além dos muros dessa instituição. Não dá para fechar o olhar para a instituição. É para além desses muros. Aonde que vem ocasionando o fator relacionado hoje também, tanto na questão da evasão escolar, como da indisciplina escolar, comportamentos agressivos, violência nas escolas. Olha. Aonde que está a raiz do problema? Não estamos querendo culpar alguém, nós estamos querendo achar a questão para poder, então, mobilizar a equipe e traçar uma estratégia de solução. Para ter uma intervenção, né? Embora é outra preocupação, esse profissional está sobrecarregado de cobranças e quererem respostas por esse profissional estar na educação. Então, o assistente social, ele não vai ser a Mulher Maravilha, o super-homem, que não vai transformar a educação. Várias escolas, várias situações diferentes, várias famílias, vários adolescentes. Não tem como tomar conta de várias. Uma colega colocou outro dia que ela entrou na educação, no município dela, e são acho que 10, 12 escolas para ela dar conta. Eu já realizei uma mentoria, Regiane, para uma colega que ela estava com um número de 36 escolas do estado de São Paulo. Acho que foi você que eu ouvi falando essa quantidade mesmo. E eu fiquei bastante preocupada por ela, porque, querendo ou não, ela vai sobrecarregar psicologicamente, mentalmente, uma resposta que ela vai querer dar no resultado desse trabalho. E devemos ter essa consciência. Nós estamos chegando agora, assim como os demais profissionais, psicólogos, que eu também tenho tido esse compartilhamento de falas, que a equipe está nova, ninguém sabe de nada, está todo mundo começando do zero. E a ideia é essa, começar do zero, porém, dando a oportunidade de conhecer a atribuição de ambos esses profissionais. Sim. Eu não quero invadir o espaço do pedagogo. Cada um tem o seu espaço de área de conhecimento. Exatamente. Né? Então, assim como outra pergunta que foi falada também, né, em relação ao que o assistente social faz, o que eu falo hoje, se me chegarem, vão me convocar para uma reunião, para me apresentar para a escola, o que é o serviço social na educação. O Cefes, ele lançou uma cartilha, Regiane, que ele traça muito bem todas as nossas atribuições na educação. Então, é uma cartilha que tem acesso gratuito em PDF, que você vai lá no Google, você baixa. E lá tem no site do Cefes também. Exatamente. E, pessoal, o site do Cefes, no Google, é só pesquisar, baixar, para vocês poderem ter esse conhecimento aí também. Assim, na cartilha contém 19 atribuições. Eu vou citar somente algumas para vocês aqui, uns 3 mais ou menos. Contribuir com o direito à educação, bem como o direito ao acesso e permanência na escola com a finalidade da formação dos estudantes para o exercício da cidadania.
a preparação para o trabalho e sua participação na sociedade. Esse acompanhar, esse monitorar essas famílias que hoje têm essa dificuldade da acessibilidade, do direito da pessoa com deficiência, a inclusão desses grupos que estão inseridos na educação. Então, é uma contribuição desse trabalho, em que medida, dentro dessas orientações, das informações que são fornecidas, né, tudo que é traçado durante todo o ano, tem um calendário que se pode montar aí estrategicamente para trabalhar, fazer um cronograma semanal do que eu vou trabalhar na semana na escola. Eu posso participar da reunião de classe, eu posso participar das reuniões que envolvem o planejamento do projeto político-pedagógico da escola, o PPP. Então, eu preciso estar lá para compreender o projeto político-pedagógico dessa escola. Rejane, eu posso trabalhar com 10 escolas. Cada escola vai ter uma metodologia com uma coordenação e uma direção. Então, eu preciso conhecer a metodologia de cada escola. Dentro dos documentos, né, que eu forneço nas mentorias, eu utilizo muito como referência o mapeamento institucional. Foi um documento realizado quando eu estive na escola, realizando o projeto, e nós podemos ali observar, fazer esse mapeamento da realidade da escola, e aí então a gente comprova dentro desse documento os dados qualitativos e quantitativos. O quantitativo é aquele que a gente vai ter todo o acesso de dados da escola, se existe acessibilidade, se existe salas de recurso, se existe biblioteca, a gente faz o apanhado sobre a realidade dessa escola. E os pontos qualitativos é quando a gente observa ali a demanda mais crescente, a demanda mais presente. Então, uma das demandas que mais nós observamos na escola, que tivemos esse acesso, foi a disciplina escolar. O conflito entre professor e aluno. Né? E aí a gente pode ter esse contato mais direto. Então, é um documento que traz um respaldo também, mas não se constrói de uma hora para outra. Exige toda uma questão de rastreio de informações para poder, então, você construí-lo e executá-lo. E lógico que a gente comprovou com a construção desse documento e a escola pôde ter ali visível a importância do assistente social. Que observa dentro dessa totalidade a realidade dessa criança, desse adolescente e da própria instituição. Então, a gente trouxe ali, comprovamos de fato o que o assistente social tem a contribuir nessa escola. Né? Nós utilizamos os instrumentos diretos e os indiretos na educação. Os diretos são a prática da entrevista, do acolhimento, da visita domiciliar, de todos os instrumentais que qualquer outro profissional, qualquer outra área, saúde ou assistência, vai utilizá-los também. E os indiretos, que são a parte técnica, documental. Inclusive, também fizeram uma pergunta como essa. Tudo que eu fizer, eu tenho que fazer o relatório, tenho que comentar pelo relatório, como que é feito isso, né? Então, existe hoje esse aparato técnico, né, e que é muito válido. Eu tenho visto assim, uma vasta disponibilidade de profissionais que vêm compreendendo a importância de se colocar isso em pauta como um respaldo do nosso trabalho. Então, hoje tem fichas de evolução social. Então, você fez o acompanhamento com o aluno foi encaminhado para a rede e está trazendo uma devolutiva positiva. Então, eu vou fazer ali aquela ficha de evolução social para acrescentar ao anexo dos documentos e cadastros deste aluno. Eu vou não precisa ficar preso só no relatório, né? Existem outros instrumentais que podem se adequar, podem ser criados para poder se adequar à necessidade da escola, da demanda da escola, né? Nós tivemos a oportunidade de proporcionar questionários, tanto para as escolas, como para pais, para alunos. Então, a gente precisa compreender a realidade desses grupos. Então, através de entrevistas realizadas por questionários, e aí vai muito da criatividade desse profissional, nós estamos em uma política, Regiane, que ela é muito didática, ela deve ser muito proativa. A educação lida o tempo inteiro com metodologias ativas. Não dá para ficar na mesmice. É o momento de estarmos inovando esse espaço, abrindo esse espaço para vários debates. Inclusive, também a colega perguntou se o assistente social pode fazer palestras, né? Isso. Então, assim, hoje a gente já lida com esse mecanismo muito da utilização somente das campanhas.
Então, eu só falo de prevenção de suicídio no Setembro Amarelo. Eu posso fazer uma ação, um projeto que cria Olha, mecanismos não para precisa poder ser só falar sobre a... específico naquele mês, né? Pode Exatamente. trabalhar durante todo o ano. Posso falar da valorização da vida, do protagonismo desse aluno, das potencialidades desse aluno. Eu posso promover o protagonismo dessa mãe, dessa família. Por que, que a gente só fala a palavra reunião com pais? Por que, que a gente não promove o encontro familiar? Por que, que a gente não promove o encontro de pais, o encontro tarde com os pais, Até tarde mesmo com as por mães? comunidade, né? Para conhecer ali aquela realidade, aquela comunidade onde eles estão inseridos fora da escola, né? Naquela comunidade, naquele ambiente. Então, dá para fazer um trabalho articulado aí, né? Muito, dá para fazer um trabalho muito produtivo. Nós estávamos falando recentemente sobre a definição dos pais atípicos, mães e pais atípicos, de crianças com autismo, né, com TEA. E é um espaço que hoje ele deve promover a inclusão também dessa família, desses pais. E que não é somente algo para ser isolado. Ah, é autismo, não tem nenhum tipo de possibilidade de ter ali um êxito dentro das suas potencialidades, das suas possibilidades. Tudo é possível quando se há algo a ser estrategicamente trabalhado. E aí eu quero deixar aqui também, como uma fala muito importante, priorizar realmente a finalidade do nome trabalho multiprofissional. Equipe. Ninguém trabalha só. E eu fico muito triste quando eu ouço pessoas, alunas, que vêm até a mim dizer que não se sentem acolhidas pela equipe. Estão desvalorizando o trabalho da colega assistente social. Isso me deixa triste, porque verdade. Isso acaba deixando o profissional sem estímulo. Desmotivado, né? Muito. Já houve casos que profissionais entrarem num extremo nível de estresse depressivo por acharem que não estão evoluindo, que não estão dando conta do trabalho, porque eles não conseguem se perceber que ali eles estão fazendo o trabalho deles sim, dentro das suas possibilidades. E aí é outra questão que eu coloco também. Vamos trabalhar até onde for no nosso limite, colegas e colegas sociais. Não dá para fazer ou abraçar o mundo sem poder fechar os braços. Não tem como estarmos nos responsabilizando em que muitas dessas situações ocorrem pela negligência do Estado. Sim. Da política pública. Então, nós estamos aqui nesse espaço para mediarmos, para possibilitar o alcance da viabilização de direito desses usuários, da acessibilidade, da inclusão, da forma... E da permanência, né? Da permanência, totalmente. Então, o que acontece hoje no nosso país? Um número exorbitante de número de evasão escolar. Aonde estão esses adolescentes? Uma colega acabou de pôr aqui que o filho dela com autismo não queria voltar para a escola o ano passado. Não queria voltar para a escola. Olha, eu escutei um relato ontem de uma doutora. Eu estava em aula e ela trouxe o relato dela, porque a temática ontem era sobre o autismo. E ela disse que trabalhou muito já na educação, doutora em educação. E quando ela teve o último filho dela, né, foi diagnosticado com autismo, e quando ela se deparou com a realidade dela e ter que levar o filho para a escola, e a professora dizer para a mãe que seu filho nunca vai ser como as outras crianças. Nunca ele vai conseguir evoluir. E a partir daquele momento ela só tinha duas opções: dar crédito àquela fala ou não. Tentar ir até onde fosse possível ela ir. E ela foi até onde ela foi possível ir. E hoje esse filho é mestre, doutor, é médico. Então, olha, isso traz um reflexo dessa quebra, principalmente desses tabus que são colocados, de descredibilizar a possibilidade dessa pessoa, desse indivíduo, do ser, conseguir conquistar dentro das suas possibilidades e comprovar elas nessa realidade que pode ser trabalhada diariamente. Então, assim, outra fala, Regiane, que me trouxe assim um grande impacto. Essa semana eu fui convidada para estar realizando uma palestra com um projeto em uma penitenciária
aqui Eu vi, acompanhei na lá você. universidade. E Story. assim, quando eu coloquei a foto, gerou um tumulto. Todo mundo, como foi? Como foi? Eu nunca fui, eu quero saber. E, tipo, foi um desafio, confesso a você. Nunca havia entrado em um sistema prisional, mas me encantou pelo convite da professora, já pelo relato de um projeto que se chama Presos pela Leitura. E fui até esse desafio, né? Quebrar até o paradigma que eu mesmo, enquanto ser humano, tinha pelo pensamento. Nós somos humanos, nós somos falhos. Não tem como dizer que estamos aqui em plena perfeição. E que esse projeto ele foi criado, idealizado por um reeducando, que acredita que após sair os muros daquela instituição, ele vai ter uma nova chance através da leitura. Pode mudar o rumo da história dele pela leitura, pelo aprendizado, Exatamente. pelo conhecimento. E que ele carregou outros. E Olha aquilo que legal. refletiu. Eu vi que tinha bastante lá na hora que você estava dando a palestra lá, né? E aquilo refletiu muito sobre a vida dos filhos dessas pessoas, desses Sim. homens. E isso é muito válido quando a gente proporciona nas nossas falas e não criar a expectativa, mas mostrar que existem as possibilidades. Outra Que é fala, possível, né? e outra fala que me deixou muito assim instigada. Uma pedagoga, ela estava no momento da palestra. Quando terminou, eles receberam um livro para poder fazer uma atividade, porque o encontro é de 15 em 15 dias. Uhum. E ela deu esses livros, doaram livros para eles, e eles ficaram em dupla para poder fazer esse trabalho. E aí a pedagoga falou para eles assim: olhem, escutem com atenção. Quando vocês saírem aqui dessa biblioteca, vão rir de vocês. Vão dizer que isso daqui não vai adiantar nada na vida de vocês. Vão dizer que isso daqui não vai fazer vocês ser alguém na vida. E isso eu digo que são pessoas da própria instituição. Então, isso gerou uma repercussão de reflexão na minha cabeça que você não tem noção. Às vezes eles ouvem até da própria família, né? Às vezes de pessoas tão próximas ali. Então, a educação hoje trazendo essa grande discussão sobre o bullying, a prevenção ao bullying. O bullying, ele é construído, ele não é algo que eu quero aqui, pegue e vou praticar o bullying. É uma construção, o bullying. E esse bullying pode ser estrutural. Isso pode trazer aquela brincadeirinha, fiz por brincadeira. Exatamente. Não vai dar em nada. Ou de repente começa ali uma brincadeira, o negócio começa a ficar muito sério, porque aquele que está recebendo aquela ofensa, ele sabe como que ele vai se entender ali dentro dele com aquilo, porque já há uma fragilidade. Já tem um enfrentamento de alguma dificuldade. Aí começa um bullying sobre aquilo que para ele já é um tabu, alguma coisa difícil de lidar. Então, parece que as pessoas fazem por brincadeira, mas não sabem a responsabilidade que é isso daí, o perigo que é fazer bullying com uma criança que já sofre dentro de si por conta das situações que ela vive, às vezes dentro da família, uma violência, uma situação de vulnerabilidade que vive, que passa. Então, assim, essa questão do bullying eu acho que pega bastante nas escolas, né? Porque sempre acha que é uma brincadeira inofensiva, uma brincadeira inocente. E pode iniciar até mesmo do diálogo da relação professor e aluno, aquela fala que vai comprometer aquela relação. Então, eu costumo dizer que nós, professores, nós temos duas formas de impactar a vida das pessoas, porque nós não passamos por outro especialista para estarmos aqui hoje replicando esses processos formativos. Nós passamos por um professor. E ele pode impactar tanto positivamente como negativamente na vida de uma pessoa. Eu conheço colegas que desistiram da faculdade por falas de professores na graduação. Comprometeu todo um processo de construção que essa profissional compromete muito, muito, muito mesmo. Então, isso é muito importante quando a gente possibilita estar sentando para conversar. Hoje é muito válido também propor esses espaços de debate com os profissionais da educação. Então, é quando eu costumo dizer, ninguém quer ensinar nada para ninguém, é para aprendermos juntos essa socialização, as relações sociais dentro desse espaço. Então, a colega perguntou, Regiane, sobre a questão de
situações que envolvam violência, né? Que acontecem, suspeitas de violência. Então, são várias situações também que vêm ocorrendo e já aconteceram casos de que a profissional não foi notificada e a colega pedagoga tomou iniciativa própria e fez a denúncia contra o possível abuso sexual contra a criança, resultando em um grande problema, porque essa criança foi feito o exame e ela não teve nenhum tipo de violência acometida contra ela. Isso comprometeu o trabalho da profissional assistente social, comprometeu a família e comprometeu a escola também. Então, hoje, quando lidarmos com uma suspeita de violência, tentamos de forma estratégica, de todas as formas, tentar ali mobilizar a equipe para traçar de todas as formas estratégicas um trabalho de muita credibilidade e muita cautela. Não dá para a gente tomar uma decisão com a primeira visão que nós temos. Eu preciso entender, não é somente através de uma fala. Então, já aconteceram casos que a adolescente relatou que foi abusada e fizeram toda uma busca e aí descobriram que ela tinha mentido em relação a essa situação. Então, a gente deve ter muito cuidado, manter o sigilo, né, comprometer-se com esse posicionamento ético profissional e que, quando de fato é comprovado, aí sim se é articulado com os meios cabíveis a estar tomando as medidas necessárias para poder estar resguardando a vida dessa criança ou adolescente Sim. e estar direcionando para os dispositivos legais para então entrarem em ação. Para fazer a denúncia, para fazer. Teve uma pergunta aqui acho que o Leonardo que perguntou, quando vai fazer a escuta, o assistente social e o psicólogo fazem juntos, trabalham juntos? Bom, é outro debate que acontece, tanto a questão da escuta como da visita. A visita é sempre muito bem recomendável, que nunca que um profissional vá utilizar a realização da visita sozinho, porque existem vários critérios. Pode ser feito em conjunto e pode ter um momento particularizado tanto de um para com o outro. Em realização da entrevista, é sempre muito bom para que esse usuário, essa criança ou adolescente, tenha lugar de fala para optar se ele se sente bem em falar para um profissional ou para os dois profissionais. Nós temos que validar essa fala. Nós não temos que colocar ele somente como um personagem. Nós temos que dar esse lugar de fala e validar a opinião dessa pessoa. Então, é importante porque aí ele vai demonstrar uma confiança, né? Quero falar com os dois, quero falar só com um, só com o outro, e às vezes, dando essa voz a essa pessoa, pode ser que ele se abra de forma mais inteira e compartilhe o que tem acontecido, né? Aconteceu uma situação que a psicóloga foi realizar um bate-papo, uma roda de conversa com a turma. A turma é entre 10 e 14 anos. E após sair da sala, tudo que eles se propuseram a falar, em trazerem relatos, ela foi e colocou para a diretora, e a diretora foi até a sala e chamou a atenção e gerou todo um conflito. Quando a assistente social foi realizar também esse momento interativo, que foi proposto a ela, eles já trouxeram na fala, mas você vai fazer igual a outra tia, que saiu daqui e foi contar para a diretora? Então, assim, gente, é validar a fala do outro. Independente se é uma criança, se é um adolescente, se é um adulto, nós precisamos dar esse lugar de fala. É preciso dar esse lugar de fala. Então, isso quer dizer credibilidade, respeito e confiança. Nós estamos lidando com vidas. Não são objetos, são pessoas. E pessoas têm pensamentos, têm sentimentos, têm pontos de vista. Eles também têm essa oportunidade para se expor. E um encontro com a reunião com a família, por que a família não se coloca dentro desse lugar de fala também? Por que só escutam? Né? Então, eu já participei de uma reunião, né? Na época foi chamada de reunião, e a gestora, a diretora, foi bem enfática quando ela disse: só vão sair da reunião quando assistirem à palestra do grupo, do projeto. Só vão receber os boletins do filho de vocês quando vocês assistirem à palestra. E na mesma hora, gerou vários olhares. Aquele olhar que, tipo, nossa, eu estou atrasada para o trabalho, eu tenho trabalho. E aí ela ainda me coloca como imposição que eu tenho que estar ali. Então, são formas
de se direcionar com uma comunicação assertiva. A comunicação está muito violenta. É verdade. O espaço está violento. A sociedade está violenta. Então, realmente, minha amiga, é um trabalho de formiguinha, em que todos os dias nós vamos dar um passo e que vai ter dias que nós vamos dar 2 passos para trás. Mas faz parte, eu digo para as meninas, elas estão muito ociosas porque querem uma resposta e já pensam em desistir. Eu digo, o que é isso, desistir? Porque quem foi que te disse que ia ser fácil? Não. O que na nossa vida é fácil? Nada é fácil. Tudo tem um porquê, mas que a educação realmente ela transforma o ser humano. E quando a gente percebe que estamos lidando com questões que envolvem famílias, instituições, comunidade escolar, a sociedade, né? É isso que nos traz e nos mostra a importância do nosso papel efetivo dentro desse espaço. O assistente social é necessário. Essa fala vem muito dentro de uma fala de uma escritora, Elizabeth Borgiani. Borgiani. Isso, ela fala... nós, assistentes sociais, não precisamos cortar os pulsos para mostrar para a sociedade que nós somos importantes e necessários. Nós somos necessários para a sociedade. Então, a gente precisa ter essa percepção também, buscarmos nos qualificar. Sabe qual é a arma mais importante que podemos estar aí agregando, Regiane? O conhecimento, a leitura, a qualificação, a capacitação. Não busquemos somente títulos, mas busquemos nos aperfeiçoar sobre o conhecimento. Eu preciso saber da política de saúde, eu preciso saber da política de assistência, eu preciso saber da política de educação. Então, hoje, a gente tem que ter essa noção e essa conscientização que o meu fazer profissional, o meu perfil enquanto profissional, quem vai construir sou eu. Sou eu que tenho essa liberdade de construir esse perfil. Tem autonomia para isso, né? E para isso precisa de conhecimento, né? Teve uma pergunta aqui, a assistente social que atende na escola, ela pode fazer encaminhamentos para os alunos? Conhecendo toda a rede, conhecendo toda a política de assistência, você vai identificar a necessidade daquele aluno e pode fazer esse tipo de encaminhamento? A educação é interligada com a rede dos demais dispositivos. O que acontecia anteriormente quando não havia o assistente social da educação? Ocorrendo situações, né, prontamente as escolas acionavam o conselho tutelar. O conselho tutelar, talvez em algumas situações, nem sequer acionavam o CRAD, o CRES ou outro dispositivo, ou núcleos especializados, já direcionavam para o Ministério Público. E é resultante hoje desse número, dessa fila de espera imensa de casos em que o Ministério Público tem e não dá conta. E as estatísticas vão trazer as respostas sobre essa fila de espera e essa demanda. Quando ocorre, de fato, a violência, quando é acometida a violência, quando essa pessoa perde a vida, quando muitas situações não tem mais o controle, não teve quem desse esse socorro. Mas agora o assistente social na educação, ele vai traçar de todas as estratégias possíveis para poder estar ali intermediando uma ação, uma atividade, uma intervenção. Suprindo esgotando todas as possibilidades, eu aciono o conselho, eu entro em articulação com o CRAS, eu vou fazendo essa ligação com a rede, então eu tenho que estar em comunicação o tempo inteiro com a rede. A rede faz parte da educação. Então, isso é muito importante também, estarmos nos estabelecendo em comunicação com a rede, né? Então, eu ouço muitas falas, né, de que há omissão por parte do conselho, há omissão por parte de outros dispositivos, e a educação fica ali naquele meio termo sem saber para onde se direcionar. Mas hoje, os encaminhamentos, eles estão muito voltados também para assistência. Então, quando solicitam benefício, por exemplo, de uma cadeira de roda, como tem acontecido também, então a criança, a família não supre a necessidade com a renda para poder estar ali comprando uma cadeira de roda adaptável para essa criança. Então, a escola entra, faz visita, realiza relatório, entra em consenso com o CRAS, que atende essa família também, constrói um relatório, envia para a Secretaria de Desenvolvimento Social ou para a Saúde, enfim. Olha, articula-se. Quanta riqueza que você trouxe agora. É demais.
Mas é interessante porque tem a questão, outro dia eu estava falando com uma colega, a questão oftalmológica também. As crianças na Sim, escola têm sim, muito problema de visão, e sim. aí pode fazer também esse encaminhamento, né? Muito, pode sim, fazendo todas essas avaliações, acompanhando, monitorando. Então, o profissional ele tá entendendo de forma mesmo da prática. Então, eu vou até pegar o gancho aqui da outra pergunta. O profissional para Pode. atuar na educação, ele tem que ter uma especialização. Então, assim, ele tem que buscar se capacitar, sim, dentro das possibilidades do compreendimento do serviço social na educação, trabalho do assistência social na educação. Porém, a prática, ela é única. Você vai se deparar com essa realidade. E aí eu costumo dizer para as meninas, Regiane, que eu não tenho um roteiro pronto para elas do que elas irão encontrar da educação todos os dias. Então, hoje eu encontro uma realidade, amanhã eu encontro outra. E aí é essa construção que vai se dando no papel desse profissional. Então, é sim necessário estarmos fazendo. Inclusive, eu estou concluindo a minha especialização agora de Serviço Social da Educação. E você dá mentoria também, né? Isso. Temos uma Também sou mentoria especialista em importante. saúde pública, com ênfase na saúde mental. Estou fazendo Libras, que é uma paixão que eu tô amando. Eu sou apaixonada também, mas Gente, eu vocês já não têm tentei fazer. noção. Vocês não têm Eu já noção do tentei que é fazer vários chegar. cursos. Já tentei fazer vários cursos de Libra. Eu já fiz de tudo que eu podia, gente, mas para mim, não tive como fazer como prioridade. Então, acho que por Sim, isso que eu quero aprender. Mas eu falei, gente, é capaz de eu fazer isso falar de tanto que eu falo, mas não está bem difícil. nossa, Eu sou assim, apaixonada. nossa, demais, né? Eu estou concluindo a minha especialização em Libras, aí fiz o curso básico, vou para o avançado e me propus a estar voluntariamente na escola bilíngue aqui da minha cidade, que atende Que crianças lindo. surdas, cegas, com Down, com autismo, ensino infantil, fundamental e EJA. E aí, nossa, vocês não têm noção do que é nós chegarmos na sala do infantil, menininhas de 3 anos, fazendo oi, fazendo o sinalzinho delas. Nossa, gente, é Na hora, demais. eu acho Nossa, é muito lindo. lindo, sabe? E aí a gente percebe que não são eles que têm que se adaptar ao nosso mundo, não. Somos nós que temos que Nossa, mergulhar no mundo esses de dias eu vi Libras. um vídeo de uma menininha que chegou numa loja e aí ela ficou só olhando, olhando, observando. E aí a moça, a atendente, sabia que ela tinha deficiência auditiva e aí olhou para ela e conversou com ela em Libras. Ela olhou assim, assustou e respondeu para a moça, essa menina, encheu os olhos de lágrimas e ela ficou assim surpresa de ter sido atendida por uma vendedora que sabia Libras e começou a conversar. Ela se sentiu tão importante, mas tão Nossa, feliz, tão é bem. lindo. Eu me É mágico. sentindo, porque ela chegou no lugar e ela ficou ali, no mundinho dela, quietinha, olhando, como que ia perguntar, como que ia falar, mas ela estava observando a loja. E a moça chegou e começou a falar com ela em Libras. Ai, foi muito emocionante. Acho que meu É sonho mágico. é um É dia muito conseguir. mágico. É muito É mágico. meu O sonho. mundo de Libras Mas é encantador. pegando só o gancho na colega que perguntou da especialização, porque assim, para trabalhar na educação, assistente social na educação, você precisa ser assistente social. Sim, Ok. É a mesma coisa que vem perguntar para mim, Jane, para ser perito, tem que ter um curso específico para ser perito social? Olha, ser assistente social já tem a prerrogativa de sim. ser perito. Só que, se está fazendo esta pergunta, é porque não sabe É, desta possibilidade e provavelmente não sabe o que tem que fazer. sim, Então, neste caso, recomenda-se sim uma especialização, sim, um sim. curso de capacitação. Então, é a mesma coisa, porque a gente mais ouve, o que você tem que fazer? Especialização, tem que ter especialização, tem que ter curso, tem que ter... Já tem a prerrogativa, a assistente social pode atuar na educação. Se não, se está fazendo essa pergunta, é porque provavelmente não vai saber o que fazer quando está lá. Então, procure sim capacitação, procure curso, procure mentoria, procure alguém que se especializou no assunto para poder orientar, para poder encaminhar, para quando você chegar lá, você ter uma ideia do que fazer e como fazer, né? Então, hoje o serviço que eu presto hoje, né, já vou fazer 2 anos agora em maio, que estou aqui no digital, que me propus a me desafiar, que quebrei também vários paradigmas em achar que poderia estar cometendo um erro, em ser uma profissional autônoma.
realizando consultoria e mentoria, e nossa querida amada Bia Rosa, e outras maravilhosas, Júlia e Carol, que me deram a oportunidade de conhecer as possibilidades de trabalho autônomo. Então, hoje eu forneço consultorias e mentorias, né? A mentoria que eu dou suporte integral, que eu acompanho, que eu oriento, que eu avalio, que eu dou esse suporte técnico também. Então, eu vou dando esse suporte para elas, porque realmente, Regiane, é muito desolador quando você chega a um espaço de trabalho e a própria equipe ali te isola e você não sabe por onde Não sabe começar, você não fazer, sabe quais são os primeiros não sabe passos que você ocupar o vai seu dar. espaço, ganhar o espaço, né? Teve Exatamente. uma colega, a Oliveira está perguntando aqui se o assistente social pode atuar em escola particular também. Sim, sim. Então, assim, não foge muito das prerrogativas dentro das nossas atribuições e competências, o que é atribuído à educação pública, porque a escola particular, o que vai te dar de mais impasse, o que vai te dificultar, primeiramente, a relação com a gestão escolar. Que isso também tanto vai ser para a pública como para a privada, né? Então, a educação privada, o mundo já está dizendo, já está privando de muita coisa, né? Então, é lidar com essas questões, mas também abrir um espaço que venha conscientizar sobre esses debates e a importância desse profissional em estar mediando conflitos também da relação escola e família, ou da relação aluno e escola, e fazer esse monitoramento também da realidade dessa instituição e dos grupos que ali estão inseridos, né? Então, na escola particular também é a mesma forma como o Existe a profissional atuaria na possibilidade. pública. Exatamente. Leandra, tem alguma intervenção que marcou sua vida profissional na educação? Leandro está Olha, perguntando. não foi só uma intervenção, foi algo que me marcou. Como o ser humano, a importância da família se manter presente hoje no convívio dos filhos. Eu estive realizando um documentário com um grupo de adolescentes. Assim, a gente propôs o documentário e deixamos muito livres, não designamos quem ia fazer os relatos. Nós deixamos abertos e eles se proporam a vir e conversar conosco. Fizemos algumas perguntas e percebemos que tinha uma garota, na época ela estava com 14 anos, e ela veio acompanhada da colega, se sentou, começamos a conversar, ela é muito tímida. Quando chegou em uma pergunta específica, o que que ela acha para ela? O que que ela acha se ela acha que é importante a presença da família hoje se manter ativa no convívio educacional dos filhos. E ela começou a chorar muito, ela chorou muito. E ali, naquele momento, nós respeitamos e esperamos. Se ela não quisesse mais continuar a falar, ela poderia se ausentar, e ela não preferiu ficar, respirou, se acalmou, bebeu a água, e ela veio trazer um relato de que a mãe dela havia deixado ela e os irmãos em um abrigo e a tia abandonados. E que ela hoje era mãe, com 14 anos, era mãe. E aquilo foi muito forte, porque ela trouxe uma vivência em tão pouco tempo de vida, mas uma história carregada de marcas. E que essa mãe também, consequentemente, trouxe muitas marcas na sua vida. E após essa conversa, a gente se propôs a perguntar: mas se sua mãe chegasse hoje e dissesse, me perdoe, vamos voltar a ser uma família? Ela não pensou duas vezes, ela disse que voltaria e perdoaria a mãe dela. Então aquilo me marcou de uma forma muito que forte, eu nunca esqueci, muito forte. A importância da família, a importância dessa presença, de se propor a escutar, das escolas, das políticas públicas se proporem a mobilizar mais espaços de inclusão, de protagonismo. Essas famílias têm grandes riquezas de potenciais também, então é necessário abrir esse espaço também para esses grupos. Esse assunto da gravidez na adolescência também é importantíssimo para trabalhar na escola, né? Muito, muito. Falar de gravidez na adolescência não é só para meninas, deve ser para meninos também. É verdade, abrange meninos e meninas, né? Porque inclusive, Regiane, tem um documentário que se chama Meninas. Está no YouTube. Ele já é um pouquinho bem antigo, ele é dos anos 2000, e que trata de 4 adolescentes que engravidaram na adolescência. E é um depoimento, né? É um documentário muito forte também, forte que eu digo nas
expressões que são colocadas no relato de vida de cada uma. Então, quem tiver a curiosidade, assista esse documentário Meninas, tá? Foi patrocinado até pela Petrobras e está salvo lá no YouTube, disponível para quem quiser assistir, bem interessante também. Ó, tem uma pessoa que perguntou, acho que 2 vezes aqui, deixa eu fazer a pergunta dela. Você está lembrando de mais alguma? Eu vou fazer, pode fazer daqui, tem já aqui no falei Instagram. tudo aqui, né? Já falamos das expressões que estão expostas hoje na educação, a questão da lei, as escolas já estão Eu acho que aqui chegou uma, acho que a Ana até falou já 2, ela colocou, reiterando a pergunta. Como a assistente social deve atuar quando atendemos a família do possível agressor? Aí a gente observa que não existe um momento para se julgar ou para culpabilizar esses personagens, digamos assim, dentro desse espaço. A necessidade também de acolher essa família, porque independente do agressor ter tirado a vida ou só agredido ou ter cometido alguma violência, essa família também ela está passando por um processo de adoecimento também. Então, é uma expressão da questão social nesta família também, né? Exatamente. Né? Até foi falado bastante hoje. Não vamos falar somente sobre o agressor, mas vamos acolher essas famílias, acolher os amigos das famílias, porque é uma dor no coletivo, é uma dor que afeta todos nós, quando nós falamos de um ato que, no caso, foi o que aconteceu hoje. Não vamos priorizar somente a mídia para falar do agressor. Vamos acolher essas famílias, vamos acolher também a possível família desse agressor, porque já houve relatos que ele já havia cometido um ato violento contra o padrasto dele. Então, como que é a relação dessa família? Alguém já procurou entender sobre isso? Então, é buscar compreender, dentro da sua totalidade, a realidade de ambos. A família da vítima, a família do agressor. Então, não deve-se priorizar um atendimento. Lógico que a gente sabe que sempre vai estar ali a família do agressor querendo defender, por mais que doa, por mais que seja doloroso, por mais que afete a dor do outro, mas são pessoas que também têm sentimentos. Então, é acolher ambas as famílias. Leandra, nós estamos finalizando. Não sei se você chegou a observar alguma pergunta aí que você queira responder, que você queira comentar, pode procurar aí. Eu vi a pergunta. Eu acho que o Sol também. Eu já respondi aqui em relação à atuação do assistente social na escola privada. Já, essa daí já foi, né? Então, eu quero agradecer a sua presença, a sua contribuição, que foi riquíssima. Acredito que a gente respondeu todas as questões que chegaram na minha caixinha. Muito obrigada, esse espaço é seu, fica à vontade. Minha querida, eu é que estou extremamente grata por a oportunidade de ter tido na sua companhia, na companhia de tantas pessoas aqui contribuindo também nas falas. Né? Muito, muito obrigada mesmo, que possamos ter mais momentos assim de discussões também. Sim, vamos ter, vamos treinar. Vamos fazer um curso gratuito para falar sobre essa problemática. Vamos trazer aqui os colegas para poder discutir mais sobre essas temáticas e acrescentar aprendizado, compartilhar conhecimento. Eu sempre falo isso, eu não estou aqui para ensinar nada para ninguém, eu quero aprender com vocês. Então, é a oportunidade. É compartilhando que a gente ensina e aprende. Demais, assim. Então, o digital tem sido muito carinhoso comigo, muito bondoso comigo, tem apresentado pessoas tão incríveis assim como você, né, que também tenho grande admiração do seu trabalho. E espero que tenhamos outras oportunidades. Eu também espero. Compartilhem, marque a mim e a Leandra. A gente vai compartilhar também, repostar vocês. Agradeço a presença de todos. Tudo de bom, obrigada. Bom trabalho para você. Obrigada. E a gente se encontra na próxima aula por aí. Beijo, gente. Beijo, boa querida. noite.